O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, todos estavam admirados com todas as coisas que Jesus fazia. Então Jesus disse a seus discípulos: prestai bem atenção às palavras que vou dizer. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Mas os discípulos não compreendiam o que Jesus dizia. O sentido lhes ficava escondido, de modo que não podiam entender. E eles tinham medo de fazer perguntas sobre o assunto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, hoje a igreja celebra a memória de São Vicente de Paulo, grande sacerdote. Da sua escola foram formados sacerdotes religiosos, leigos. Ele fundou a espiritualidade dos padres missionários, lá, padres da missão, lazaristas, e também com Santa Luísa Marilac, as Irmãs da Caridade. Tem um método próprio de evangelização. Ele via que naquela época tinham muitos escravos lá na França. E no seu ministério, já 1623, 25, via, e faleceu em 1660, e via muitos pobres, né? Foi chamado primeiramente por Deus a evangelizar aos povos mais pobres. E ele via a certa injustiça, e lembra-se de que em Lucas 4 Nosso Senhor fala: ide evangelizar os pobres. E o que é que São Vicente fazia? Ele via um escravo preso, ele dizia: ei, senhor, dono da fazenda, me deixe ficar um dia no lugar deste escravo. Aí ele ia e ficava no lugar do escravo. Ou, me deixe ficar uma semana. Este homem precisa ficar um pouco mais com a família. Então, São Vicente, ele transbordava uma caridade sobrenatural. É a mesma caridade de Cristo que ouvimos no Evangelho. Qual a missão do nosso Senhor? Jesus veio para libertar-nos do nosso pecado. Ele veio para nos salvar. Então é claro que São Vicente fazia esta caridade não por pura bondade, vou fazer um favor a fulano de tal. Não, absolutamente. Ele, antes de tudo, ele estava totalmente inundado de Deus, de uma grande fé, grande esperança, grande caridade teologal, de verdade. E ele via Jesus naquela condição, preso. E via que os pobres, eles estavam envolvidos em muitas questões de impurezas, de vícios. Então, São Vicente, ele estava preocupado não apenas na caridade material, mas era porque ele queria também, além da graça, além do cuidado do corpo, da matéria, São Vicente de Paulo, ele estava preocupado em salvar as almas, né? É tanto que esta caridade e a vida de oração o levou à fundação de uma ordem, os lazaristas, e também das Irmãs da Caridade. E o que podemos dizer mais sobre São Vicente? Que ele foi levado em exílio, passou 2 anos distante,
aí foi onde ele conheceu profundamente a vida dos pobres, que eles estavam presos nos vícios, presos em impurezas, e depois ele é readmitido ao seu ministério. Esta foi a cruz de São Vicente. E viveu como pobre e que fecundou a igreja e a formação depois dos padres, de religiosos e também de leigos com a graça da caridade. São Vicente também ele lutou contra uma heresia, que é um certo rigorismo na fé, que diz que os fiéis eles são privados a uma restrição de participação na graça santificante, na graça de Deus. Amados, a gente sabe que nós não vamos nos salvar com as nossas próprias forças, que nós precisamos da graça de Deus, e é por isso que amamos nosso Senhor no sacrifício, no jejum, na oração, e sentimos realmente nosso Senhor fluir de nós por meio destes pequeníssimos exercícios espirituais que a gente acha que às vezes é muito grande, né? Quando estamos no começo. Todo começo é difícil, é preciso começar. Não consegue rezar um rosário? Reza o terço. Não consegue rezar o terço? Reza uma dezena do terço. Comece, não deixe para amanhã, não deixe para depois. Então, esses exercícios é uma forma de devolver a Jesus o grande amor que ele sentiu-se amado por Deus. E isto é graça divina. Então, uma heresia que impedia as pessoas de encontrarem-se com a misericórdia de Deus, essa restrição, por isso que tem que fazer muitos e exagerados sacrifícios, e quanto mais sofrimento, mais redenção, de maneira exagerada e humana. De modo que quanto mais... E a representação do jansenismo era uma cruz que é o crucificado, fica quase que pendurado mesmo, que ele está com os braços abertos, né? E a cruz, que representa um pouco esta outra simbólica, é o Nosso Senhor mais sofrido, né? Nós sabemos que em Isaías, no servo sofredor, Nosso Senhor ele sofreu extremamente, que o seu corpo era uma chaga só. E se víssemos e representássemos uma cruz realística, como tem muitas, nós olhávamos assim e sentiríamos aquela dor. É isso. É essa a verdadeira contrição, é este os mesmos sentimentos de Cristo que nos leva a olhar aquele grande sofrimento do nosso Senhor e sentir-se ali com Ele unido, e doendo em nós estarmos unidos em Cristo. Então, realmente chorarmos pelos nossos pecados, mas olhar para o irmão, recebendo a graça de Deus que nos santifica por meio dos santos sacramentos, e olhar para aqueles que estão na miséria, na desgraça, na periferia das suas existências, sem ter um acesso ao núcleo da sua alma, né? Que é a beleza da alma, que é ver-se filho e filha de Deus, né? Então isso faz com que nós tenhamos, de fato, como São Paulo nos diz, os mesmos sentimentos de Cristo. É muito católico, piedosíssimo, que reza no seu quarto, que o céu desce, abre-se o céu, mas não coloca o pé na rua para saber da vida de alguém que esteja precisando, né? Sabe da vida de todo mundo, né? No Instagram, né? Uma vida de igreja que sabe do que está acontecendo lá nos cafundós, lá nos recantos do Brasil, mas falta esse sentimento de Cristo. Esta fé, ela é doente e ela precisa ser curada, a fé curada pela verdadeira fé católica. Esta é a verdadeira cura da fé. É aquela que nos leva a vivermos e percebermos que
este amor do Pai presente em nós nos eleva para sermos mais filhos no Filho de Deus, movendo a nossa inteligência, abrindo-se a uma graça e uma esperança de salvação. E isso tudo, amados, nasce da vida de oração ativa, né? Temos uma oração realmente autêntica. Então, amados, este é o testemunho que São Vicente de Paulo nos dá, e de realmente uma fé encarnada, né, presente. E aqui vemos os pequenos mesmos de Deus, os pobres, nos sentirmos misericordiados primeiramente por Deus, e depois nós agimos também de misericórdia, não tirar. É uma hipocrisia olhar o cisco do olho do outro e não tirar a trave do nosso olho. Então, primeiramente, buscar a cura da fé em nossa alma, em nosso coração, e depois ter a caridade de também ajudar o irmão para que ele enxergue a luz de nosso Senhor Jesus Cristo. No Evangelho de hoje também os discípulos eles não conseguiam ver o sentido. O sentido lhes ficava escondido. Claro, estamos numa igreja já pós-pascal, os discípulos amadureceram, viram o ressuscitado, Cristo ressuscitou, Ele está vivo, Ele está no meio de nós e apareceu aos discípulos e aparece em nós na nossa vida de oração, nos nossos atos de fé, esperança e de caridade. Então é óbvio que hoje nós sabemos que na nossa vida de fiéis haverá um momento em que a gente não consegue entender o sentido da cruz, quando ela nos vem e nos abraça. E aqui nosso Senhor Jesus, ele então exorta, né? Por que nós não temos medo da cruz? Porque aparece em nós este medo, e é este medo da cruz que nos tira o sentido de lembrarmos, de fazermos memória que Eucaristia é isto, fazer memória. Prestai bem atenção às palavras que eu vou dizer. Não podemos, irmãos, estarmos na missa sem ver o sacrifício do Cordeiro. Não podemos. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Esta é a vocação de nós cristãos. Sermos, onde é que está a nossa cruz? E que a cruz, ela não seja um véu a esconder o amor de Deus. Então vamos lá. A cruz, ela, quando é uma pergunta fundamental, né? O que fazer quando a cruz aparece-nos em nós, aparece-nos? O que fazer quando a cruz nos aparece? Né? Ficar com medo, escurecer o olhar, trancar a alma ou glorificar a Deus, amar a Deus? São Vicente, ele era tão imbuído de caridade que certa feita encontrou um grande sacerdote em crise vocacional. E ele pediu a Jesus que aquela crise fosse para ele e que ele sofresse um pouco. São Vicente ficou 4 anos com uma grande crise de fé. Ele não pediu para ficar no lugar dos pobres. Ele viu um irmão também, sacerdote, em crise de fé, e ele pediu aquela crise para ele. De modo que ele teve que escrever o credo e enrolar, botar num pingente, enrolar, para que quando ele tivesse grande crise, aí ele segurava o credo e dizia: Senhor, dai-me a vossa fé. Veja, é isto, irmãos e irmãs. Isto é oração, é pedir as virtudes, e quem pede as virtudes, Deus dá imediatamente. Peça caridade, peça fé, peça esperança, e você vai ver que Deus vai lhe dar imediatamente este bem, porque é um bem querido por Ele, espiritual, que irá fazer-nos resplandecer ainda mais a sua luz. E é isso que nosso Senhor quer. Nosso Senhor não quer deixar o mundo órfão da sua presença. Quem é a presença de Jesus no mundo somos nós, irmãos e irmãs.
católicos. Mas como é que nós vamos, então, testemunhar nosso Senhor se nós temos medo quando a cruz nos aparece? Que fé covarde é esta? Então, quando ela nos chegar à vida, isto é profecia de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem não tomar sua cruz de cada dia e não me seguir, não será digno de mim. Vai entrar em uma outra experiência religiosa que não é a católica, ou vai cair no jansenismo, do dolorismo, e que faz as pessoas correrem da cruz, ou vai ficar no dolorismo sem Deus, sem caridade, um dolorismo sem o Espírito Santo, e aí transformará a religião num teatro de horrores, né? Então, amados, vamos lá, a partir do amor divino é que nós poderemos contemplar e ver leveza, suavidade na vivência dos mandamentos da lei de Deus, e também, claro, que perceber as falhas, as faltas, a partir de nossas misérias, nosso Senhor possa nos curar. Vamos pedir a nosso Senhor Jesus esta graça que nós vimos pedindo há alguns dias. Inclinai, Senhor, o nosso coração aos vossos mandamentos. Inclinai, Senhor, o nosso coração aos vossos mandamentos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São Vicente de Paulo, rogai por nós.